é uma questão da UFSCar. Ele fala, se a área do triângulo retângulo ABC indicado na figura é igual a 3n, conclui-se que f de n é igual a... Bom, então, primeiro de tudo, a gente precisa desenhar este gráfico. Então, nós temos aqui um eixo vertical, um eixo horizontal. O eixo horizontal é o eixo x, o eixo vertical é o nosso y. E ele desenha uma função aí nesse gráfico, que é a nossa função, uma função exponencial, que a gente conhece o gráfico dela, né? E ele faz um desenho mais ou menos assim, tá ok? E aí ele especifica qual é essa função. Ele diz que é a função 2 elevado a x, uma função clássica exponencial, tá bom? É uma função crescente, porque a base é maior do que 1, tá legal? Então, estamos bem. E aí ele plota alguns pontos nesse desenho. Então, ele coloca aqui, por exemplo, eu tenho um ponto N por aqui, e depois eu tenho um ponto 2N por aqui. Certo? E a partir do ponto N, ele define um ponto C bem aqui, que eu vou colocar com uma outra cor, um ponto C bem aqui. Ele traça uma linha horizontal, que eu vou colocar assim, a partir do ponto C. E aí depois eu tenho um ponto A, que é justamente a linha horizontal que sai deste outro ponto aqui. Então eu vou traçar uma outra linha horizontal. E este vai ser o meu ponto A. Este aqui é o meu ponto B. Ok? E aí ele forma um triângulo, que é o triângulo que ele está chamando de triângulo retângulo ABC. Aqui está o triângulo ABC. Né? E a gente pode marcar este triângulo. Vamos marcá-lo aqui. Bacana. A pergunta dele, novamente, é: conclui-se que o f de n, ele quer saber quanto vale o f de n. Bora lá. Vamos começar com a informação da área que ele nos diz. Então, a área de um triângulo retângulo, né? Na verdade, a área de um triângulo qualquer, é a base vezes a altura sobre 2, né? Ou meio da base vezes a altura. Então, a gente pode dizer que é meio vezes a base, que é BC, vezes a altura, que no caso do triângulo retângulo coincide com um dos lados, né, com um dos catetos, né, e meio de BC vezes AB. Tudo bem até aqui? Ótimo. O que nós precisamos fazer agora é o seguinte: ele me diz que essa área, o enunciado me diz que é igual a 3n. Então, isso aqui, ele fala que é igual a 3n. A gente pode fazer um ajuste aqui, passando esse 2 multiplicando para lá. Então, o BC vezes AB, passa esse 2 para lá, ficaria igual a 6n. Legal. Bom, agora a gente precisa descobrir quem é o BC e quem é o AB. Como é que eu faço para descobrir o BC? Ora, o BC é justamente este tamanho que nós temos aqui, né? Aqui é a origem do nosso sistema do plano cartesiano, então este tamanho vale justamente n. Então, bora lá. O BC é igual a n. Agora, quem seria o AB, né? O nosso AB, ele é igual a este ponto aqui, o y do ponto A, menos o y do ponto B. Então, vamos escrever y do ponto A menos o y do ponto B, certo? Este tamanho todo aqui é o y do ponto A. Se eu tirar este pedacinho aqui, que é o y do ponto B, me sobra este pedaço, que é o pedaço do segmento AB. Tá legal? Muito bem. Vamos continuar aqui o raciocínio para a gente calcular quem seria o y do ponto A. O y do ponto A nada mais é do que a minha função, é um ponto que pertence ao gráfico da minha função exponencial f de x, certo? Então, ele é o f de alguém, certo? De quem que ele é o f? É o f do 2n. Então, se eu aplico para x igual a 2n, eu vou encontrar um y que é justamente o y do ponto A. Então, basta eu calcular o f de 2n, ok? Por outro lado, o y do ponto B, utilizando exatamente a mesma lógica, é o y do ponto quando o x é n. Ele também pertence ao gráfico, portanto, o y do ponto B nada mais é do que o f de n. Certo? Agora, quem é o f de 2n? É o 2 elevado a x. Nesse caso, x é 2n, então 2 elevado a 2n.
ok? E o f de n seria o 2 elevado a x, só que agora o x é igual a n, então 2 elevado a n. Tudo bem, galera? Muito bom. Agora, então, a gente vai fazer a subtração dos dois e a gente vai cair numa equação. Vai ser o seguinte, AB vai ser igual a 2 elevado a 2n, menos o y de b, que é 2 elevado a n, tá bom? Nós temos o segmento AB, e agora a gente vai aplicar isso na equação que a gente obteve aqui embaixo, ok? Então, eu vou pegar essa equação, vamos chamar essa equação aqui de 1, e vamos chamar essa equação aqui de 2, só para organizar a nossa resolução. Então, eu vou fazer que o BC, que é n, vou colocar aqui em cima. Da equação 1, nós temos que, no lugar do BC, eu vou colocar n, então n, vezes o AB, que nós acabamos de achar como 2 elevado a 2n menos 2n, 2 elevado a 2n menos 2 elevado a n, né? BC vezes AB é igual a 6n, é igual a 6n, ok? Maravilha! Nós sabemos que esse n, né, pelo gráfico, nós sabemos que esse n é diferente de zero. Então, eu posso tranquilamente cortar, deixa eu pegar um outro aqui, eu posso tranquilamente cortar este n com este n, eu vou colocar aqui, ó, porque o n é diferente de zero, ok? Maravilha, então sobra 2 elevado a 2n menos 2 elevado a n é igual a 6, ok? Muito bem, agora a gente precisa retomar uma ideia importante que já apareceu em aulas anteriores, que quer conseguir enxergar numa equação desse tipo uma equação do segundo grau. Como é que eu posso enxergar isso? Eu preciso reescrever essa equação de um outro modo. Eu vou escrever assim, ó, 2 elevado a n elevado ao quadrado. Tá vendo? 2 elevado a 2n, quando tem multiplicação de expoentes, a gente precisa lembrar da propriedade da potência de potência. Certo? Então, eu colocando ela no formato da potência de potência, aparece um 2n, e esse 2n está sendo elevado ao quadrado. É a mesma coisa que dizer 2 elevado a 2n, é a mesma coisa. Depois, menos 2 elevado a n, eu vou passar esse 6 para cá, isso aqui tudo é igual a zero. Então, apareceu agora uma equação que tem o formato da equação do segundo grau, certo? Então, para a gente enxergar ainda mais facilmente essa equação do segundo grau, você pode, se quiser, definir que o 2 elevado a n é igual a um y. É legal? Só se você quiser enxergar mais facilmente. Nesse caso, o 2 elevado a n elevado ao quadrado vai se transformar num y elevado ao quadrado, certo? O 2 elevado a n vai virar um y. E depois menos 6 igual a zero. Agora sim, a gente tem bem visivelmente uma equação do segundo grau em y. Ou você poderia dizer, isto aqui é uma equação do segundo grau em 2 elevado a n, tá bom? É uma espécie de função composta que nós temos aí. Fantástico, a equação do segundo grau a gente sabe resolver pela fórmula da equação quadrática. Y é igual a menos b, ou seja, menos 1, mais ou menos a raiz de delta. E quem vai ser o delta? B ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 6. Tudo isso dividido por 2. Tudo bem? Legal. Então, continuando, o y vai ser igual a... O y vai ser igual a 1, mais ou menos. Aqui eu vou ter o menos 1 ao quadrado, vai ficar 1 positivo. Menos 4 com menos 6 vai ficar positivo também. Este 4 vezes 6 vai dar 24. 24 mais 1, 25. Que legal, porque aí nós vamos ter uma raiz exata. Tudo isso dividido por 2. Então, o meu y, ele pode ser 1 mais ou menos 5 sobre 2. E aí a gente tem duas possibilidades. Uma delas é 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. E a outra delas é 1 menos 5, que é menos 4, dividido por 2, menos 2. Tá legal? Só que o nosso y, ele vale 2 elevado a n. Ele é uma função exponencial. E como a gente vê claramente pelo gráfico, a minha função exponencial jamais atinge valores negativos. Então, este valor aqui, ele não é válido, tá bom? Ele não é viável. A gente tem que ficar com o valor do y igual a 3. Certo, gente?
Muito bem. Aí, a gente precisa tomar cuidado com a seguinte coisa agora. A nossa tentação seria dizer assim, bom, legal, então eu vou fazer o y é igual a 3 e esse y é igual a 2 elevado a n. Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou resolver 2 elevado a n igual a 3? Eu vou ter que aplicar logaritmo. Mas a gente ainda não estudou logaritmo, então tem alguma coisa estranha aí. Na verdade, a gente precisa atentar para qual é a pergunta. E a pergunta dele é f de n é igual a... Então, lá no começo do exercício, a pergunta dele é a seguinte: quanto vale f de n? Certo? Então, quando ele faz essa pergunta, ele não está querendo saber qual é o valor de n. Ele está querendo saber qual é o valor de f de n. E quem é f de n? A gente calculou aqui, bem aqui o f de n. É 2 elevado a n. Então, o que ele quer saber é quanto vale 2 elevado a n, não n. E a gente acabou de descobrir. F de n é igual a 3. Certo, galera? Belezinha, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, a alternativa correta, então, é a letra C. Tudo bem? Então, uma questão bacaninha. Mistura diversos conceitinhos, faz um pouquinho de área, exige que você saiba o conceito de plano cartesiano bem, pontos em x, pontos em y, e o que significa traduzir esses pontos no contexto do gráfico da função. Beleza?